Eles são da PUC mesmo, mas são da bacharelado e tal. O objetivo aqui é principalmente trazer beleza? Escondido debate para o pessoal aqui. Especialmente fazer o pessoal começar a encarar o seu papel como desenvolvedor de jogo com outro olhar. O plano é vou fazer uma exposição, levantando o assunto, fazendo um certo apanhado a respeito da história desse tema, a censura em forma de expressão. E a partir disso eu vou fazer uma provocação para o pessoal que vai fazer participar da Double Game Jam, o pessoal que está fazendo jogos, desenvolvendo jogos aqui no Curitiba. E depois disso, eu acho que o objetivo é sentar e conversar a respeito desse tema. Então, começando, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Bruno, eu participo da Double Game Jam desde a primeira aqui na PUC, 2010. Eu mais 5 amigos, a gente veio no estúdio em meados de 2007 e a gente fez esse jogo que está aí no screenshot, que é o Caseiro Avançado. Vai sair para o Steam dentro de algumas semanas, se tudo der certo. E eu tenho como formação sou designer gráfico, mas acabei me tornando por profissão designer de jogos. E meu principal interesse como design de jogos é jogos como uma ferramenta de expressão. Isso é meu TCC e todos meus estudos e toda a minha prática dentro de design é essa. E com esse assunto de design como expressão, bom, a gente acho que já está meio que chovendo uma olhada aqui, se eu for falar. Se eu for defender uma posição de que jogos são arte, eu imagino que está todo mundo meio que na mesma página aqui. E jogos são, arte ou não, uma ferramenta de expressão, um mecanismo que pessoas podem se expressar tanto individualmente quanto coletivamente. E alguns desses jogos podem ser sublimes, podem ser belos, podem ser inspiradores, eles podem evocar o que há de melhor no mundo e na humanidade. Outros podem ser um pouco mais perturbadores, um pouco mais negros. Eles podem explorar coisas que não são positivas a respeito do mundo e a respeito da humanidade. E outros podem chutar o balde e destruir todos os tabus que a gente tem pré-estabelecidos e passar de todos os limites que a maioria das pessoas considera aceitável ou não. Isso faz parte de qualquer forma de expressão, qualquer forma de arte. Jogos não são diferentes disso. Existem exemplos, um espectro enorme de jogos que lidam com coisas boas, jogos e coisas extremamente desconfortáveis. E o que eu vou falar a respeito de autocensura. O que é autocensura? Autocensura é o ato de você conscientemente, quanto criador ou quanto uma pessoa que vai fazer um discurso, deixar de dizer algo ou mudar seu discurso por medo ou por deferência, que seria uma certa submissão às sensibilidades ou às preferências ou à possível resposta de uma outra pessoa que vai ouvir o seu discurso. Não é necessário que haja nenhuma pressão de fora, apenas a sua própria consciência te limitando a mudar o que você fala. Isso é a descrição formal de autocensura. Quando eu falo sobre, eu falei principalmente na descrição da palestra, eu falei sobre arte de comitê. Isso é uma palavra que eu inventei, na verdade, meio bullshit. Mas o que eu defino como arte por comitê é a ideia de que existe uma boa arte, uma maneira de se fazer uma arte que é boa. Todas as formas de arte, praticamente,
tipicamente tem esse tipo de coletivo, princípios e guidelines coletivos do que precisa ser uma boa arte. Geralmente eles são técnicos. Dentro da história da arte você vai ver que escolas de pintura faziam isso, quando a fotografia se tornou arte, isso também foi construído. E, de certa forma, esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, ela é positiva, ela principalmente ajuda quem está começando a fazer qualquer tipo de arte a entender o que funciona e o que não funciona. E, ao mesmo tempo, ela ajuda quem já está experiente a encontrar paradigmas que podem ser quebrados e explorados. O perigo começa quando essa mentalidade, a mentalidade de que é uma boa arte, que é uma má arte, ela deixa de se tornar um guia técnico e começa a se tornar um guia moral. E isso é uma coisa que já aconteceu dentro da história de diversas formas de arte. E eu acho que é interessante a gente conversar a respeito disso agora. Portanto, a gente vai meio que voltar no tempo agora e olhar para duas formas de arte que são parecidas com jogos, principalmente pelo fato de elas serem modernas, terem aparecido no século XIX, no máximo no século XX. E por causa dessa particularidade, ver como que elas lidaram com esse tipo de pressão coletiva, pressão moral, para fazer os criadores se autocensurarem. Primeiro, o cinema. O cinema passou por 2 décadas, especificamente Hollywood, mas por conta de Hollywood sendo os Estados Unidos são um mercado grande, meio que esse código ele meio que funcionou para o mundo inteiro durante esse período. Foi o período de 1930 até meados de 1950. O código só foi extinto realmente em 1968, mas no começo da década de 70 a maioria dos filmes começaram a desrespeitá-lo. Relativamente. A história do High Score foi a seguinte. No começo de Hollywood, na década de 20, começou a ter som nos filmes. E quando começou a ter som, as pessoas começaram a perceber o quanto que o cinema poderia explorar coisas que são desconfortáveis e que são contra a moral, né? E começou uma campanha de pânico moral nos Estados Unidos a respeito de como filmes poderiam fazer mal para as crianças, como eles poderiam influenciar as crianças a fazer cometer crimes, a serem delinquentes e esse tipo de coisa. E daí a Motion Pictures Association, o grande corpo coletivo dos produtores e distribuidores de filme, com medo de que o governo iria regular eles, o governo dos Estados Unidos, eles decidiram se reunir, pagaram uma fortuna na época, $5 por ano para um pastor presbiteriano, que era o grande campeão dessa cruzada moral contra o cinema, para ele estabelecer um código, um guia ético que os criadores de filmes deveriam seguir para poder ter um filme publicado nos Estados Unidos. E o High Code ele é interessante porque ele tem uma retórica que eu inicialmente repeti essa retórica, especialmente, sei lá, 2 anos atrás, sobre jogos são uma ferramenta de expressão, então nós como criadores temos uma responsabilidade moral de apenas mostrar o que é certo e o que é bom. E o High Code, ele basicamente usa essa retórica logo de cara para justificar por que ele existe. Ele meio que diz, nós como criadores de filmes, a gente tem um enorme poder de influência sobre a sociedade, portanto a gente vai usar esse poder para o bem. A ideia deles de bem naquela época. O High Code ele tem algumas guidelines interessantes do tipo não pode ter um casal interracial.
num filme. Outros são um pouco menos anacrônicos, do tipo, como a palestra mais cedo salientou, não sexualizar mulheres. Isso era um dos princípios que tinham que ser seguidos à risca, senão o filme não era publicado. E isso perdurou por 20 anos, só depois da Segunda Guerra que os cineastas começaram a realmente ignorar, principalmente porque na Europa começou um movimento muito grande de fazer filmes a respeito da guerra. E praticamente qualquer filme a respeito da guerra era meio proibido por esse código. Então, por conta disso, o código começou a ser defasado. Mas foram 20 anos de expressão suprimida, por assim dizer. Muitos filmes que hoje em dia existem não existiriam se o código ainda na verdade, a maioria dos filmes que hoje em dia não existiriam se esse código ainda estivesse vigor. O segundo caso histórico, esse eu acho que é mais interessante, aconteceu com os quadrinhos, que é o Comics Code of Authority, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o cinema. Ele foi feito em 1954, ele perdurou até 2001, na verdade, mas na metade da década de 70 as principais publicadoras de quadrinhos começaram a tacar o foda-se, especialmente com o surgimento da cena independente de quadrinhos, que não vendiam quadrinhos através de bancas de revista, vendia em casa e do jeito mais underground possível. Por conta disso, começaram a ignorar o código, mas o código durou muito tempo e foi pelo menos 30 anos nos Estados Unidos especificamente, de expressão completamente suprimida. A coisa mais interessante a respeito da história dos quadrinhos, a respeito desse código, foi a história desse senhor, Patrick Whitman. Ele escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, acho que algumas pessoas talvez conheçam. Ele é um livro, foi lançado em 1954, ele basicamente diz quadrinhos são um terror da sociedade. As piores coisas a respeito da sociedade, as piores coisas a respeito dos jovens de hoje, é culpa dos quadrinhos. Quadrinhos provocam delinquência, quadrinhos provocam violência, quadrinhos provocam por comportamento não moral, contra moral dos bons costumes. E o mais interessante desse livro é que ele usa uma série de coisas de argumentação que são bem preciosas. Assim. O Whitman fabrica evidências, ele faz umas coisas bem desonestas do tipo ir num manicômio, perguntar para as pessoas se elas liam quadrinhos, e daí, ok, as pessoas, tem um monte de gente no manicômio que lia quadrinhos, portanto, as pessoas que leem quadrinhos têm problemas mentais. Esse foi o nível de retórica que ele chegou para fazer o ponto dele. Outra coisa que ele fez também que é interessante é que ele pegava quadrinhos fora de contexto, tipo 3 quadros completamente fora de contexto da história inteira, para contar uma história que a história não contava, do tipo, olha só esse homem decapitado, quão terrível é isso, ficar colocando imagens de pessoas decapitadas e tudo mais, quando na verdade, dentro do contexto da história, o personagem tinha tomado uma posição de visibilidade e só a roupa dele estava aparecendo. Esse era o tipo de argumentos e artifícios que o Whitman criou. Então, um pânico moral enorme e as pessoas caíram, compraram. As empresas que publicavam quadrinhos tiveram que fazer a mesma coisa que elas tiveram que fazer as mesmas coisas que o cinema fez antes, que foi simplesmente, para o governo não regulamentar a gente vai só regulamentar. E o código de quadrinhos, se você for pegar ele na internet, é basicamente a mesma coisa, assim, todas as limitações morais possíveis que você puder imaginar, não pode ter crime do jeito que você deixa os criminosos com simpatia com a população. Os criminosos sempre têm que ser muito maus. Esse tipo de guidelines. E
quando esses códigos eles foram quando esses códigos caíram em desuso, esses órgãos, eles na verdade transformaram esses códigos nas guias de classificação indicativa, que eram os guias de, esse filme é para maior de 13 anos, para maior de 17 anos. Esse foi o jeito que eles conseguiram manter uma face pública e, ao mesmo tempo, permitir liberdade criativa para os criadores. Por que nós traz os videogames? Os videogames a gente já tem um sistema de classificação na maioria dos países. O do Brasil ainda é meio embaçado porque não foi aprovado e, portanto, sempre teve até algumas discussões a respeito de que jogos não podem ser comercializados no Brasil porque o Ministério da Justiça ainda não aprovou. Mas, na verdade, essas classificações indicativas, mesmo aqui no Brasil, elas não têm nenhuma obrigação legal, principalmente porque liberdade de expressão é uma função constitucional. Mas eles são usados de uma certa forma, especialmente em jogos, para impedir que certos jogos apareçam em certos lugares de comercialização e para também impedir o sucesso comercial de jogos que são muito polêmicos. Não que isso ajude, né? Porque a gente vai ver alguns exemplos recentes, tipo GTA. Falando um pouco sobre a história dos jogos, Jack Thompson, há 10 anos atrás, ele iniciou uma cruzada moral contra jogos. Ele era um conservador, ele queria jogos violentos, jogos com conteúdo moral questionável fossem regulamentados, fossem proibidos de ser vendidos em lojas que fossem para a família e que eles fossem fortemente regulamentados, não proibidos, mas regulamentados. Eu não sei se o pessoal lembra, mas a resposta da indústria foi extremamente combativa. Ele foi atacado por todos os lados, por todas as empresas que publicavam jogos pela ESA, e por jogadores, e por imprensa. A cruzada do Jack Thompson durou 4 ou 5 anos e não teve êxito. Mas Jack Thompson acho que não foi o primeiro, nem será o último das pessoas que fazem cruzadas morais contra videogames. E que leva, na verdade, a gente ao ponto da conversa aqui. Nos últimos 40 dias, a gente teve 4 casos, consigo lembrar, de polêmica / censura com jogos. E, diferentemente dos outros casos que aconteceram uma década atrás, por exemplo, quando o Postal foi proibido de ser vendido na Austrália, dessa vez a discussão foi um pouco polarizada. A gente, dentro da nossa indústria, a gente não está mais unanimemente concordando de que não, está tudo errado. Os jogos não podem ser banidos, isso é besteira, jogos violentos não provocam comportamentos violentos. Agora há uma discussão, eu acho até mais saudável do que unanimidade, a respeito de que qual é a validade desses jogos. Os exemplos são GTA V, que foi banido numa rede de lojas da Austrália, por conta de uma petição. O Hatred, que foi removido do Greenlight no Steam, recolocado no Greenlight no Steam. Ele foi removido porque, teoricamente, ele era muito... ele recusava alguns limites, só que esses limites eram subjetivos, então, se você removesse o Hatred, você ia ter que remover milhares de outros jogos que também são extremamente violentos. Então, a Valve meio que voltou atrás e recolocou o jogo. E as mais recentes, que eu acho que é de anteontem, Hotline Miami 2 foi recusado de ser classificado na Austrália, ele não vai ser vendido na Austrália. O criador do jogo recomendou que as pessoas na Austrália pirateiem. E
o motivo é porque o jogo ultrapassa certos limites de violência ou de moral. A discussão principal é: isso está acontecendo de novo, mas principalmente porque isso está acontecendo com as pessoas justificando. A proibição de GTA V teve muitos sites, por exemplo, Kotaku, Live, que aplaudiram a decisão, disseram que foi uma boa decisão. E muitas vezes a decisão era aplaudida porque ela era por uma boa causa. E é interessante pensar, na verdade, e olhar para o passado, que as decisões do Comic Code e do cinema e do Motion Pictures Code também eram por uma boa causa, né? Então, esse argumento de que é por uma boa causa talvez não seja muito um bom argumento. Acho que a gente tem que debater e se questionar se realmente existe limite para o que deve ser falado em jogos ou não, e se esses limites existem, esse limite é para onde e quando os jogos são comercializados, ou se é onde e quando os jogos deveriam existir ou não, certos jogos. Por fim, na verdade, depois desse rant enorme, a minha ideia, na verdade, é fazer uma provocação para as pessoas. Eu queria que as pessoas pensassem numa opinião que vocês têm, pessoal sua, que vocês considerem controversa o suficiente a ponto de que, se eu chamasse vocês aqui na frente para falar no microfone essa opinião, vocês se auto-censurariam. Vocês não falariam por medo de que ela fosse muito extrema, por medo de que ia causar uma discussão enorme aqui entre a gente, ou porque é simplesmente algo muito controverso em si. Eu imagino que todo mundo tenha pelo menos um, então é interessante pensar nisso. E a provocação pega essa ideia e, se o tema do dia comportar, faça um jogo sobre isso, principalmente porque um jogo de gênero não tem geralmente nenhuma obrigação comercial. Você não está fazendo ele para um público-alvo amplo, você não vai fazer ele para vender, a não ser que você queira focar a sua agenda para isso. Daí eu peço minha recomendação, se ignore, porque geralmente controvérsia só dá dinheiro se ela for muito bem pensada. Mas a provocação é meio que essa, assim. Se o tema não comportar, dane-se, faça mesmo assim, ignore o tema. Especialmente quando você está participando de gêneros, quando é a sua terceira ou quarta vez, o tema começa a não ter mais tanta importância. E, assim, a provocação é essa: faça um jogo a respeito do que você tem desconforto em falar a respeito. Porque uma das coisas mais interessantes a respeito de criar arte, criar objetos de expressão, é fazer algo que é pessoal seu. Especialmente quando você não tem uma pressão financeira, que é algo que acontece no dia. Fazer algo que realmente vem de você e não de fora. É quando, por assim dizer, a magia acontece. Então, essa é a apresentação, na verdade. O objetivo não era me prolongar muito, o objetivo também não era fazer exatamente proselitismo. A ideia agora é simplesmente sentar. Bom que tenha, bom que está até vazio o auditório. Sentar e conversar a respeito, se tiver alguma coisa para ser conversada. Eu imagino que tem. E é isso. Não acho que não é para ser olhado isso como exatamente uma palestra. Eu estou apresentando minha opinião, estou levantando um assunto e eu queria conversar, discutir com a galera a respeito.
sobre o som. E assim, de pensar assim, que eu acho muito interessante, sabe, de se fazer um jogo que você toca você usar como forma de expressão, certo? Usar como expressar algo que você não se sentia confortável para falar, né? Eu acho interessante isso. Alguém já fez um jogo polêmico, que coloca um assunto mais delicado? Esse é um jogo caro. Isso já é polêmico para muitas pessoas. Já esse jogo é uma atividade no deck que eu participei, eu tinha feito um jogo que era bastante atirar, né? Aí na descrição do jogo eu coloquei: você tem que matar as pessoas para quebrar uma maldição. Aí chegou um cara que comentou: esse jogo é horrível, não sei o que, não sei o que. E quando bastante, uma outra temática, né? Você discurso, né? Aí eu, pô, foi essa intenção. Tem uma coisa interessante, tipo, essa discussão da intenção. Muitas vezes você acaba entendendo sem ser essa intenção que foi um pouco inspirada. Hoje em dia isso é muito comum. Você tem muita intenção que tem. Você acaba fazendo um jogo de correria. Principalmente quando chega no mundo e fala que vai acontecer. Que é o que acontece. Você acaba entendendo mesmo. Estou lembrando de um caso que aconteceu numa empresa e o pessoal fez um jogo do UFM, que era praticamente uma invasão de goeiros numa gay. Só que eles não tiveram tempo para fazer muitos assets variados. Então todos os goeiros eles eram pagos. E as pessoas que estavam no arcade eram estrangeiras. Então ficou muito bizarro. Especialmente porque todo esse jogo saiu. Uma semana depois começaram a fazer isso. Começou a ter um problema moral na TV dos outros respeito que não deu origem e o jogo ficou normal feito. Aí ficou parecendo que era um jogo feito. Não era nenhuma intenção. Pessoal, tinha gráficos de coisas de todos os tipos. Tinha gráficos de pessoas que estavam desenhando aqui de todo tipo. Mas o X-Org foi enorme. Teve uma caça bruxa, cabeça. No primeiro caso, a respeito que pela primeira vez que eu comecei a questionar essa ideia de que existe coisas que não pode fazer. Isso foi quando eu comecei a procurar agora. Vocês acham que moral é Vocês acham que tem jogos, tipos de jogos, talvez, temáticas que poderiam existir? Tudo depende da maneira como é tratado no próprio jogo. Por exemplo, um jogo como o próprio GTA, por exemplo. Você, não sei se isso é spoiler para alguém, mas você vai lá e tortura uma pessoa. a ideia inicial da palestra é essa sempre, na minha opinião, foi uma das cenas mais. Assim, você se incrível fazendo aquilo. Você não quer fazer aquilo. E é um minigame, você tem que ganhar o jogo. Sim, Exatamente. Você falha, você pode falhar no jogo. Você tem que ser, você tem que ser uma pessoa horrível para você conseguir prosseguir o jogo. Você sai de lá se sentindo um lixo. E história que você vai contar. Mas, tipo, pra mim, eu não tenho problema
mesmo que ele não tenha propósito, ele ainda pode existir talvez o propósito